Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que é a última, tratando da tutela jurisdicional executiva. E no vídeo de hoje, nós vamos abordar, como aparece na tela para vocês aí, a natureza da execução. Já de início, eu quero destacar aqui a nota de rodapé número 449 do livro, que está logo grudada no título. Eu vou fazer a leitura dela que aparece na tela para vocês aí. Superada a questão terminológica, passaremos a utilizar o termo execução em sentido processual que, como exposto, pressupõe inadimplemento por parte do devedor a ensejar uma atividade concreta do Estado, com vistas a tornar real o comando normativo que se extrai do título executivo. Tá certo? Então, dito isso, vamos dar prosseguimento aqui à análise do livro. Então, natureza da execução. É a atividade jurisdicional destinada a materializar no mundo dos fatos o comando normativo que decorre de um título executivo, já foi considerada meramente administrativa. Entendia-se que, quando exerce esta função, o judiciário não estaria resolvendo qualquer litígio e não haveria cognição, pois o juiz não teria nada a decidir. Ademais, suas atividades seriam implementadas por auxiliares do juízo e não pelo juiz. Hoje em dia, no entanto, esta concepção encontra-se superada. Não pode restar dúvida de que a execução possui natureza jurisdicional. De fato, todos os elementos da jurisdição estão presentes, além da inércia, a substituição da atividade das partes, atuando à vontade concreta do direito substancial. Atividade cognitiva na execução. A atividade jurisdicional se divide em cognição, execução e cautelar. Não há, no entanto, exclusividade em relação a nenhuma delas, o que faz com que seja possível ao Estado prestar mais de uma delas em determinado processo ou módulo processual do processo sincrético. Dissemos isso para afirmar, especificamente, que há tutela jurisdicional cognitiva na execução. Aquela visão que atribuía natureza administrativa à execução, por dentre outros motivos, não existir cognição na execução, está absolutamente superada. Com efeito, veremos adiante que a lei protege alguns bens do devedor, afirmando que estes são impenhoráveis. Em um determinado caso concreto, pode surgir dúvida sobre a incidência dessa proteção sobre os bens do devedor, e é bastante frequente, por sinal, estas situações. O mesmo pode ocorrer, a título meramente ilustrativo, com a pretensão de substituição da penhora, a análise das condições da ação, etc. Para solucionar estas questões, o juiz deverá decidir e fará isso através de uma atividade lógica consistente na análise das alegações das partes e das provas produzidas. Pois bem,
Essa atividade lógica não é outra coisa senão a cognição. Deve ser dito, desde logo, que apesar de existir cognição na execução, ela se manifesta de forma mitigada, justamente por não ser a finalidade principal desta atividade jurisdicional. Abaixo eu trago algumas manifestações, considerações da doutrina, vou fazer a leitura delas e ao final eu indico a referência bibliográfica. O juiz precisa formar convencimento sobre determinadas questões e decidi-las. Ao assim proceder, o juiz está desenvolvendo atividade de conhecimento, ainda que nessas hipóteses, tal cognição não recaia sobre o mérito da pretensão do credor, daí sua qualificação como rarefeita. Essa é a passagem doutrinária do professor Luiz Rodrigues Vamber e de Eduardo Talamini. Abaixo, outra manifestação da doutrina que eu trago para os senhores. A distinção fundamental entre o processo de conhecimento e o executivo reside, pois, no endereçamento teleológico de cada um deles. Enquanto no primeiro, toda atividade converge a um ato final de acertamento, sentença, no segundo, os atos todos materiais ou eventualmente decisórios visam a preparar o ato material final satisfativo de direito, que é a entrega. Isso permite ver que não coincidem em extensão os conceitos de execução e processo executivo. Não só atos executivos o juiz realiza no processo executivo, assim como o processo de conhecimento contém atividades não cognitivas. O juiz da execução é também o juiz de todos os incidentes desse processo, nos quais houve partes, examina provas e profere juízos de valor mediante decisões interlocutórias. E aí está a passagem do professor Cândido Dinamarco, a referência bibliográfica completa. Outra passagem doutrinária. Enquanto o processo de conhecimento visa, em substância, a formulação na sentença definitiva de regra jurídica concreta que deve disciplinar a situação litigiosa, outra é a finalidade do processo de execução, a saber, atuar praticamente aquela norma jurídica concreta. Bem se compreende que seja diversa a índole da atividade jurisdicional realizada num e no outro processo. No de conhecimento, ela é essencialmente intelectiva, ao passo que, no de execução, se manifesta de maneira preponderante através de atos materiais destinados a modificar a realidade sensível, afeiçoando-a, na medida do possível, aquilo que, segundo o direito, ela deve ser. E essa passagem que eu trouxe para os senhores é de José Carlos Barbosa Moreira, está cortando um pouco aí na tela para vocês, mas é a nota de rodapé número 453. Eu vou descer aqui para que os senhores possam dela tomar nota se houver. Está aparecendo aqui embaixo na tela, ó. Eu já subi a tela. Barbosa Moreira, José Carlos, O Novo Processo Civil Brasileiro, 29ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2012, página 205. Vou voltar para o texto para continuar a leitura e a gente possa concluir esse vídeo. Então tem uma peculiaridade no processo de execução, o que pode ter conduzido muitos intérpretes a essa interpretação equivocada. Com efeito, na execução não se analisa, não se decide o mérito. Tecnicamente, o juiz não julga a execução. Nela não há, é verdade, mérito, mas isso não se confunde com a inexistência de cognição. O juiz exerce atividade cognitiva sobre outros pontos, como nós vimos, que não o mérito. Um grande exemplo é a impenhorabilidade dos bens que costumeiramente é alegada pelo executado. Por conta dessa característica própria da execução, diz-se, em sede doutrinária, que a execução é um processo ou um módulo processual de desfecho único, ou seja, ela somente será finalizada quando se der a satisfação do interesse do demandado. O desfecho favorável ao executado é considerado um fim anômalo do processo. Nós vamos ver adiante, quando na análise dos princípios da execução, que tivemos algumas considerações, algumas mudanças no Código de 2015 relacionada a essa temática, mas de modo geral é essa a compreensão em sede doutrinária, tá certo? Bom, com isso a gente encerra esse vídeo sobre a natureza da execução
No próximo vídeo nós vamos continuar a análise da tutela jurisdicional executiva através da consideração sobre os princípios da execução. São vários os princípios específicos da execução. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.